Oi, gente, bora para mais um vídeo, sem enrolação. O vídeo de hoje é sobre a reforma do quarto da minha mãe. Eu juro para vocês, pessoal, que eu tinha feito um vídeo de como era antes o quarto dela, só que eu não consigo achar de jeito nenhum. Então a gente já tá começando aqui já com o Ramon, o quê? Sei lá o que ele tá fazendo aí, ele tá raspando aí a parede porque ele vai pintar o quarto. E daí tinha essas partes que tava meio. Gente, não entendo nada dessas coisas, mas tava meio tipo com umidade, com um negócio que se pintasse em cima, ele falou que não ia ficar bom. Então ele tinha que tirar toda essa parte aí, fazer uma massa, um negócio que eu tô mostrando aí pra vocês. Ó, vocês podem ver que tava bastante, ó, você tocava, vamos ver se aparece aí no vídeo pra vocês verem. No que você tocava já caía, já a terra já soltava assim da parede, tava bem coisadinha, e daí ele arrumou isso. Aqui ele já tinha raspado tudo. Essa parede que eu tô mostrando aí, gente, ficava o guarda-roupinho antigo dela. Vou explicar mais ou menos como era o quarto. E nessa parede aí, de frente, ficava a cama. Daí vocês podem ver que tava precisando muito pintar mesmo. A gente tinha jogado umas cobertas, algo em cima assim, no colchão para não sujar tanto. E o Ramon fez uma massinha de cimento e tampou esses buracos. Aí ele já tinha tampado tudo. Como vocês podem ver, aqui já tinha começado, já estava quase seco completamente. Eu tô mostrando que daí o Ramon, ele começou a passar massa corrida, já nas paredes, na parte em que dava, né? Ele tampou uns furinhos também que tinha naquela parede, ali, que antes ficava uma TV. Essa parede, ela tem uma texturinha, essa texturinha a gente decidiu manter ela, então a gente só pintou por cima, mesmo, de outra cor. E eu tô mostrando minhas paredes pra mostrando, assim, gente, que ele tinha passado. É que não dá muito pra ver pelo vídeo, assim, mas, assim, a diferença que uma massa corrida faz, hein? Vou explicar mais ou menos como era o quarto, que eu não acredito até agora que eu perdi os vídeos. Essa parede ficava a cama, né? Nessa outra parede aí ficava o guarda-roupinha dela, que era menor, tinha 2,10 m. E essa outra parede ficava uma cômoda que ela tem, que até vocês podem perceber que ela tava ali, né, que a gente encapou ela toda. E nessa parede não ficava nada, só a janela mesmo. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como era o quarto. Aqui já foi um outro dia em que o Ramon ele já tinha passado já a massa corrida, que minha mãe ela quis assim deixar as paredes do quarto dela mais lisinhas, porque as paredes aqui é casa antiga, né? As paredes não são muito lisas, muito corretas, então ela queria deixar mais lisinho a parede. A Bela aqui sempre fiscalizando a obra, né? A nossa fiscal de obra oficial aqui do canal, a Bela. Depois começou a pior parte, que tem que é lixar essa massa. Que faz um pó, mais um pó, mais um pó. Olha, se você tem rinite, você vai amar. É a parte que você mais ama, né? Olha, porque ó, tudo. Olha só a situação desse puff, como ficou. E tipo assim, por mais que você coloque pano assim no batente da porta para não ir para os outros cômodos, vai. Olha a situação desse ventilador aqui. Olha, era ali ficava na sala. Ele estava na sala, na frente assim da porta do quarto que estava mexendo. E mesmo com o pano lá, tudo que a gente pôs, passou o pó para ele e olha a situação que ele ficou. Meu Deus, é muito pó. Depois que você lixa, você tem que lavar a casa inteira, porque querendo ou não, vai pó lá. Aqui foi a primeira demão de tinta. A minha mãe, ela queria pintar de azul o quarto dela.
Só que ela pesou a mão no azul. Ela pensou que o azul, assim, olhando pela foto, seria uma coisa e foi lá e comprou. Tipo assim, na hora que tacou na parede, ficou totalmente outra. Ela achou que ficou super carregado esse azul. Que era Azul Céu, essa tinta, o nome dela é Azul Céu. E ela achou, assim, que tava demais, tava muito azul. A intenção era pintar todas as paredes com esse azulzinho, deixar, tipo, quem meu quarto, que ele é todo verde, todas as paredes são verdes, só que, tipo, ficou muito azul, ela não gostou. Ela achou que ficou muito pesado, não é a cara dela. Olha aí a cara dela de arrependimento disso. Aqui já é finalizada a pintura, gente. O que que minha mãe fez daí? Ela pediu pro Ramon deixar só uma parede de azul e as outras pintar de branco, pra não ficar tão pesado. E esse azul, se eu não me engano, o Ramon ele fez alguma coisa pra deixar ele mais claro. Não foi exatamente assim, eu acho que ele colocou um pouquinho de alguma outra tinta aí misturada, que esse azul daí ficou um pouquinho mais claro, não ficou aquele azul que tava antes. Finalizada a parte de pintura, a gente começou daí a montagem do guarda-roupa. Eu tô mostrando aí um pouquinho o processo de como foi. Foi 2 dias para montar o guarda-roupa. O primeiro dia daí ele ficou assim, ele fez toda a estrutura e deixou. Ficou faltando só as gavetas, que daí no outro dia ele voltou e ele colocou as gavetas, finalizou as gavetas e as portas. Ali onde eu tô vendo pra vocês, vai uma cabeceira. A gente tava vendo com a cabeceira aí quanto espaço ia sobrar pra passagem, né? Aqui já é o guarda-roupa já finalizado. Ele é todo de corrediça telescópica nas gavetas. É aquela divisão ali ela, então é duas gavetas para cada lado, com cabideiro, prateleira no meio. E o outro lado é igual ao primeiro, né? Com duas gavetas também e cabideiro. Ali embaixo para você colocar sapato. Então é bem divididinho. Bem de dividinho, não. Bem dividido. Que português é esse? Ele fechado, fica assim lindo, gente, lindo. Eu amo o modelo desse guarda-roupa. Eu acho ele muito bonito. Aqui desse lado, minha mãe vai colocar uma mesinha de cabeceira, só uma, pra não ficar tão apertado, que a mesinha de cabeceira é bem larga, e ali uma cabeceira, que tava necessitando, né? Porque tava usando como cabeceira isso aqui, ó. Ela furtou os rolinhos do sofá pra colocar aí, pra usar como cabeceira. Ficou uma passagem legal, não ficou apertado assim para você passar. E a gente estava vendo com a cabeceira o quanto a cama ia vir mais para frente. Ela ia vir até mais ou menos aí, onde estava mostrando o cupé. Então não ia assim influenciar muito. Daria para abrir o guarda-roupa normalmente, e tudo. Vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre a escolha de cada móvel aqui para esse quarto. Aqui a gente tem uma cômoda de 1,80 m. Ela é de corrediça telescópica, são 6 gavetas e os pezinhos são em ferro. Esse modelo aqui se chama Jasper, é a cômoda Jasper da marca Província. Para combinar com a cômoda Jasper, a gente pegou a mesinha de cabeceira que faz parte do conjunto. Então essa aqui também é a mesinha de cabeceira da Jasper, com duas gavetas bem largas, bem espaçosas, aqui cabe bastante coisa. E esse modelo aqui tá com 64 centímetros de largura. Depois eu coloco os valores certinhos aqui, mas se eu não me engano a cômoda foi 1.850 e a mesinha de cabeceira foi 690. Isso aí, logicamente, parcelado, né? Que ninguém é rico, então a gente parcela tudo. Na cabeceira, a minha mãe escolheu esse modelo aqui. Esse modelo, eu não vou estar lembrando o nome dele. É o modelo da cabeceira, né? Mas eu sei a fábrica. A fábrica se chama Dois Irmãos Estofado. Depois eu vou procurar o nome da cabeceira e eu deixo aqui para vocês também, junto com o valor dela. Se eu não me engano, foi 890, também parcelado, logicamente. Esse aqui é um modelo em capitonê e ela tá num tecido que se chama bouclé, que é um tecido que tá bastante em alta agora. Tá sendo usado em sofás, poltronas, tanto que a poltroninha do meu quarto também é nesse tecido bouclé.
Ela estava em dúvida entre o buclé e o linho, mas ela optou pelo buclé porque eu acredito que o buclé, e eu falei pra ela, ele aparenta menos sujeira que o linho, assim, conforme você vai usando, porque todo estofado é assim, né? Conforme você vai usando, sempre fica uma marquinha. E eu acho que no linho aparece mais, e no buclé não. Esse guarda-roupa aqui é da marca Lopas, o nome dele é Alonso. Ele é o mesmo modelo do meu guarda-roupinha do meu quarto, que é o Alonso 4 portas, e esse aqui é o Alonso 6 portas, que é o maior, né? A divisão dele por dentro é aquela divisão ele e ela. Aqui no meio são prateleiras com calceiro. Desse lado aqui é igual ao outro lado, que vai ter um cabideiro em cima, 2 gavetas de cada lado com corrediça telescópica e a parte de baixo para você poder estar guardando o sapato e os maleiros em cima, é bem espaçoso ele. Esse modelo, ele tem 2,30 metros, então ele deu certinho aqui na parede. E de altura, sem o pé, ele fica com 2,30. Com o pezinho ele vai dar uns 2,35 metros mais ou menos. E a gente comprou ele pelo Mercado Livre. A gente pegou ele numa promoção que ele tava saindo mais ou menos 1.300, mas eu vou deixar aqui o valor para vocês. Esse valor, 1.300 é sem o frete. Com o frete, foi mais ou menos uns 1.500 que ele foi. E a gente pagou para um montador vir aqui. O montador cobrou 140 para estar montando, mas depois eu coloco também todos os valores aqui corretamente para vocês. Então esse foi o vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E a gente vai fazer bastante outras coisas no quarto da minha mãe. Falta todas as decorações, né? Vamos colocar cortinas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de reforma, siga aqui o canal que tem muito mais coisa vindo por aí. Então, um beijão, até o próximo vídeo.